Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando bastante e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Bom, pessoal, hoje, terça-feira, né, dia da nossa aula voltada aí para a gestão estratégica de pessoas, tá? E nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo associado aí à questão da comunicação, né? Na última aula, nós falamos bastante sobre essa proposta, né, da comunicação, o tão importante que é a comunicação dentro das empresas e como que essa comunicação ela favorece para a geração de resultados, que é o foco da nossa disciplina, né? E aí, dentro dessa dimensão também da comunicação, nós falamos também um pouco sobre elogios e críticas que normalmente nós fazemos aí, né, voltado aí para pessoas, tá? Então, é bom, né, um certo cuidado nesse sentido, né? Até mesmo porque estamos trabalhando e estamos envolvendo com pessoas. Pessoas têm sentimentos, pessoas não são máquinas, pessoas, né, precisam ser trabalhadas com um cuidado um pouco maior, tá bom? Então, pessoal, vou iniciar compartilhando a tela aqui com vocês para a gente dar continuidade, tá? Na nossa disciplina, tá? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, né? Lembrando que esse material aí, ele também está disponível no WebGIS para vocês, tá ok? Bom, então tá aí, né? A gente estava falando um pouco sobre isso na última aula, né? Falamos sobre a questão dos elogios, né? Ó, seja sincero, que ele seja curto, evite empolgação, justifique o elogio, né? Trabalhando aí com dados e resultados, o elogio em público, que sejam frequentes, que trabalha bem a questão da linguagem corporal, tá? E a proposta do fechamento, tá bom? E o compromisso. E em relação às críticas, ponderamos aí, né, para a gente medir as palavras, para a gente criticar em particular, para a gente focar na tarefa e não no comportamento, para a gente apresentar alternativas, para a gente se envolver no processo também e elogiar aí quando atingir o resultado esperado. E não simplesmente ter aquela proposta de que a pessoa fez um bom trabalho, tá bom, você não fez mais que sua obrigação, afinal de contas você é pago para isso, tá? Evitar esse tipo de comentário aí dentro do ambiente organizacional, tá bom, pessoal? Seguindo, tá? E aí a gente tem uma questão aqui dos feedbacks, né? Inclusive foi até uma pergunta lá que eu coloquei para vocês no Google Drive, né? Para que vocês pudessem dar um feedback em relação ao modelo aí de aulas online, tá? Aliás, aulas remotas, né? Que a gente está trabalhando aí. Bom, pessoal, o que é a ideia aí do feedback, tá? Ele é praticamente um retorno, tá? Então, olha, ele é considerado a principal ferramenta de desempenho de uma empresa e até mesmo fora dela. Então, o que é o feedback? É o retorno que você dá para quem te pede, ou não, tá? Nem sempre você tem feedbacks em função do fato de você ter solicitado, tá? Igual, por exemplo, né, na atividade que eu passei para vocês, pessoal, eu pedi para vocês me darem um feedback, né, numa escala, né, uma escala lá de 0 a 10, né, numa escala Likert, onde eu pedi para vocês mensurarem o desempenho aí da questão das aulas. Então, ou seja, foi um feedback solicitado, mas nem sempre isso parte de uma solicitação, tá? Visto que alguém de vocês aí pode simplesmente me dar um feedback, né, sem mesmo eu ter solicitado, tá? Então, ó, a sua aplicação contribui para orientar os funcionários, tá? E proporcionar um parecer sobre o seu trabalho. Então, ou seja, a partir do feedback que vocês me deram na atividade,
né? Alguns ainda não enviaram a atividade, mas o que acontece? Eu consigo mensurar, né, e consigo ter um parecer sobre o meu trabalho em relação a vocês, tá? Então, a dinâmica do feedback, ela favorece muito para esta proposta, tá? Então, o feedback, pessoal, ele é um retorno que você dá, tá? E aí ele pode ser por meio de palavras, por meio de um olhar, por meio de um gesto, por meio de um silêncio, tá? O silêncio também fala muito, pessoal. O silêncio também fala muito, tá? Um silêncio significa muitas coisas, tá? Então, assim, é interessante a gente ponderar essas questões, porque nós temos essas outras formas de feedback, né? E não simplesmente aquele feedback que é dado por meio de uma comunicação verbal, tá ok? Então, o feedback ele é importantíssimo, pessoal. Ele é importantíssimo dentro das empresas, tá? Uma boa dica que eu dou para vocês como profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho, tenha o hábito de pedir um feedback para o seu supervisor, né, para o seu gerente, para o seu gestor, para o seu diretor. Não tenha vergonha e não tenha medo de pedir feedback, tá? Você pode simplesmente pegar, né, chegar perto do seu gestor e falar assim, aqui, já tem um tempo que eu trabalho aqui na empresa, tal, me dê um feedback sobre o meu trabalho, o que eu preciso melhorar aqui dentro, né? O que ainda não está legal, né? Quais são as metas, quais são os desafios que a empresa espera de mim. Gente, isso é muito positivo, tá? Isso é muito positivo. A gente pedir feedback aos nossos superiores, tá? Isso é muito produtivo. Eu já tive excelentes experiências com isso, tá? E já consegui corrigir inúmeras propostas que até então eu achava que estava tudo bem, mas na verdade não estava, tá? Então o feedback ele é muito importante, pessoal, nesse sentido, tá? Nesse sentido de dar um retorno para a pessoa e fazer com que a pessoa consiga mensurar qual é o real desempenho dela no contexto que ela vive, seja no contexto educacional, seja no contexto social, seja num contexto político, seja num contexto do ambiente do trabalho. Tá? Então, o feedback ele favorece bastante nesse sentido. Tá? E aí, pessoal, nós temos alguns tipos de feedback, tá? Que a gente precisa ficar atento. O primeiro deles, tá? É um feedback positivo, tá? Porque ele tem como objetivo aí, ó, reforçar, né, um bom comportamento e estimular a sua repetição, tá? Então, esse feedback positivo é muito válido também, porque você valoriza o bom comportamento, né? Você pode chegar perto do funcionário e valorizar aquele bom comportamento que ele teve e, ao mesmo tempo, estimular para que aquele comportamento continue, tá? É um estímulo à repetição, tá bom? Olha, bacana, gostei muito da sua atitude, né? Que você continue tendo esse comportamento diferenciado aqui dentro da empresa. Isso é muito positivo, tá, pessoal? É o que nós chamamos de feedback positivo, tá ok? Temos o segundo, que é aquele feedback corretivo, que também tem a sua importância, tá? Então, ó, a sua meta é modificar uma conduta por meio de um discurso claro e justo, né? E que ressalte as falhas sem ofender a pessoa, tá? Lembrando que, né, nós já discutimos um pouco sobre isso na aula passada, o foco está voltado para a tarefa, tá? E não voltado para a pessoa. Então, eu posso corrigir uma pessoa sem ofender essa pessoa, tá? Eu posso corrigir sem ofender, tá ok? Nós temos o feedback ofensivo, que aí já é o pior, porque ele é caracterizado por uma fala que realça os pontos negativos, tá? Então, ou seja, ele só joga na cara da pessoa aquilo de ruim que ela fez. Então, isso é o feedback
ofensivo. Por quê? Aquilo que eu disse para vocês, estamos lidando com pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado com a nossa fala, tá ok? E, por último, aí, o que nós chamamos de feedback sanduíche, né? E praticamente aí envolve 3 níveis, 3 camadas, 3 fases, né? Então, ou seja, eu vou dar um feedback para uma pessoa e vou trabalhar na proposta do feedback sanduíche. Ou seja, eu ofereço um ponto positivo, tá? Apresento pontos de melhoria e finalizo com palavras de encorajamento, tá? É o sanduíche, né? Positivo, negativo, né? Oportunidades aí de melhoria e finalizo com palavras de encorajamento, tá? Isso é o que nós chamamos aí de tipos de feedback, né? Chamando aí de feedback no formato sanduíche, ok? Ponto positivo, oportunidade de melhoria, e aí eu finalizo a minha fala, né, com a outra pessoa, repassando palavras de encorajamento. É o que nós chamamos de feedback sanduíche, tá ok? Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula, né, de hoje. Vou interromper a gravação e já volto aqui para a segunda proposta da nossa aula de hoje, tá ok?